Nossa, Eu bagunça. disse, obviamente, que não. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um sistema de defesa, onde o trauma, quando ele é muito forte, ele apaga por uma forma de defesa, mas ele deixa guardado no teu inconsciente. E aí, o que que acontecia? Daí eu falei para ela, você tá vendo a tua referência de relacionamento que você teve? Você está repetindo isso. A gente precisa cortar isso para que você tenha um relacionamento saudável. Essa era a tua referência. Isso é uma crença. E aí, o que que aconteceu? Aí eu falei para ela, e sabe o que é o pior? Era o que tua mãe falava. E eu contando para ela e ela olhando para mim assim, dizendo, meu Deus. Nossa. E aí eu trouxe isso para a consciência dela. Inclusive, ela, a mãe dela é viva ainda, então ela foi conversar com a mãe dela disse, não, é verdade, tudo isso é verdade, aconteceu. E o que que a mãe dela falava? Ah, teu pai me bate, mas eu amo ele. Não. Olha a referência de amor. Amor no caos. Tem que ter agressão, tem que ter caos para ter amor. Era isso que ela acreditava no inconsciente dela. Então ela estava fazendo isso acontecer. Aí a gente fez um trabalho com ela, foi um trabalho de 4 meses, onde a gente desbloqueou. Hoje ela está no relacionamento, ela casou, ela está com uma filhinha, ela veio me ver aqui em Olha que janeiro legal. desse ano. Faz 2 anos que eu atendi ela. Ela veio com o marido dela e trouxe a filhinha e foi, tipo assim, é gratificante para mim quando eu vejo esse resultado, sabe? Então, assim, qual é o caso dela? Um ciclo repetitivo. Então, 2 pontos. O ciclo repetitivo dentro da tua própria vida, os fatos começam a acontecer muito dentro da tua vida, altos e baixos. O dinheiro, por exemplo, é uma gangorra. Começa a perceber esses momentos. E o segundo ponto é analisar a vida dos seus antepassados, de quem veio antes. Vê se você não tem ponto de congruência ali. Vê se não tem coisas que está acontecendo com você que aconteceu com eles. Outro ponto, atendi um cliente que me buscou porque o dinheiro nunca ficava na mão dele. Ele disse, Cleiton, estou numa situação absurda assim, eu vivo de empréstimo. Eu vivo de empréstimo. O dinheiro não fica, eu tenho que fazer um empréstimo para pagar o empréstimo e assim eu estou indo. E eu não entendo por quê. Eu ganho super bem. Ele tinha uma média bem alta de faturamento. Ele disse, cara, eu não entendo por quê. Aí eu li a energia dele e disse, cara, vamos falar da vida financeira do seu pai? Seu pai fez empréstimo até hoje. Mal. Ele olhou para mim, meu, é verdade, como eu nunca vi isso. Porque você está dentro do negócio, você não consegue ver. A gente só consegue ver a ilha se sair de dentro da ilha. E aí eu tirei de dentro da ilha e mostrei isso, cara, teu pai é assim. Isso através da leitura energética eu consegui identificar. E a gente trabalhou e rompeu ele. Agora ele está progredindo, né? Vamos lá. Daí a gente está falando de crença, a gente está falando de financeiro, de empréstimos e tal. Ele está se recuperando financeiramente agora. Mas para te ver como é fácil de identificar, o problema é que a gente não olha. Por que que a gente não olha? Que quando acontece algo negativo, a gente se apega ao negativo. É isso. E aí entra naquela roda, né? Entra na roda. Cleiton, aproveitando aqui, falando em leitura energética, vamos falar um pouquinho de leitura energética? Bora. Cleiton, qual que é, por exemplo, na prática, a utilização da leitura energética? Na prática, vamos lá, uma conversa de 10 minutos eu consigo ler a energia da pessoa e saber as crenças e os bloqueios na raiz. Por que que é importante isso? Na prática, porque eu sei de onde veio, como começou, e aí o corte energético dessa crença ou desse bloqueio ou desse trauma, ele é muito mais eficaz e é uma vez só. Existem muitas terapias das quais, inclusive, eu sou formado, que vendem e que falam que dá para fazer isso através de uma mesa radiônica, através de muitas outras terapias, né? Mas, na verdade, o que acontece lá não é um corte, é um equilíbrio energético que vai te dar um resultado. Uhum. Só que esse equilíbrio energético, ele tem um tempo. Vai depender de você. Quanto tempo se sustenta isso? Daqui 4, 5 meses, tu teve um problema emocional, tu teve um problema financeiro, você vai voltar de volta para o estaca zero onde você estava. Quando eu falo de leitura energética, eu estou falando de uma leitura mais profunda. Eu estou achando lá na raiz o problema. E daí lá eu uso técnicas para a gente cortar lá, para que você não volte a ter este problema. E aí você vai voltar a ter esse problema se for uma escolha tua. O que é uma escolha? Dizer, não, realmente eu gosto de fazer empréstimo, por exemplo. Então tá bom, agora não é mais um ciclo repetitivo, é você que está fazendo conscientemente. Consciente. Então a leitura energética na prática, ela facilita muito eu encontrar isso sem eu precisar fazer uma regressão, por exemplo. Interessante. Sem eu precisar te induzir lá. E até porque muita gente não consegue fazer regressão, tá? Tipo, a dizer que todo mundo consegue, não, isso é balela. Muita gente não consegue, ela não consegue sossegar a mente para isso.
E por que quem não consegue? Que pode ser? Não É, permissão? Não acreditar? O que seria? vamos lá, questão física primeiro, não sabe respirar. Tá. 90% da população não sabe respirar. Nossa. Para sossegar a mente, para tranquilizar, para um estado hipnótico, para levar numa regressão, você precisa saber respirar. E aí o profissional que está conduzindo isso, ele tem que ter, vou falar, a capacidade de te ensinar a respirar no momento do transe ou da regressão e tudo mais. Então, esse é um grande ponto físico. O segundo ponto é, muita gente busca a regressão por um motivo errado, que é curiosidade. Uhum. Então não vai resolver nada. Porque ela não está dando permissão para isso. E aí a maioria das pessoas vão com medo do que vão ver. E aí se tu perguntar para mim, precisa? Às vezes sim. Mas através, por exemplo, da leitura energética, eu olho, leio e digo, ó, é isso, pronto. Sabe, Numa conversa, num bate-papo. um dia eu vi uma apresentação sua falando sobre essa questão do que a leitura energética proporciona, e eu achei aquilo tão simples e fácil de entender. Eu vou tentar explicar, mas se eu não conseguir, você me ajuda. Legal, Que era, tá bom. uma ferida está aberta, um machucado. Algumas terapias, elas vão passar ali um remedinho, vão passar um band-aid e aquilo fecha, mas internamente, vamos imaginar que aquilo não curou. E foi muito lúcido para mim, assim, a hora que você falou: "Não, eu vou lá no fundo, eu vou mexer, Na ferida eu vou mesmo. remover aquela". Talvez eu não, né, vou usar uma palavra ruim aqui, mas eu vou remover aquela coisa ruim que está ali dentro, e aí sim, quando houver Uhum. a cicatrização, vai curar. E a gente conversou sobre isso depois, falou assim: "Uau", eu, tipo, entendi uma coisa tão, porque a gente fala de energia, o fato da gente não pegar e não ter a capacidade de ver, às vezes fica incompreensível, né, e quando você trouxe esse exemplo foi, cara, muito massa. Justamente, é. E, a energia, e é isso que eu faço. Eu abro a ferida, eu lavo ela, eu cavoco nela, vai sangrar mais um É pouco. isso que você falou. Depois eu vou suturar ela e depois eu vou colocar o band-aid. E vai doer. É isso que E vai acontece. doer. E quando a gente, e vai doer. Às vezes, normalmente na hora dos cortes, É. né? Na hora dos cortes energéticos dói. Eu recebi agora há pouco um feedback no meu WhatsApp de uma mentorada minha de Portugal, que ela fez uma técnica que eu instruí ela a fazer para cortar a energia de pai e mãe. E ela disse, doeu? Cleiton, a da mãe, doeu? Eu disse, como tu tá sentindo? E ela fez ontem, e ela me deu feedback hoje. E ela disse assim para mim, ela disse, tu não acredita, hoje foi incrível. Eu tive marcações assim no meu Uau. consultório, ela é terapeuta também lá em Portugal. Ela disse, foi incrível, assim, desbloqueou. Eu disse, é isso, entende? Não precisou ela ficar repetindo frase, ela não ficou olhando no espelho, nada. Ela fez uma técnica de corte energético de não merecimento por causa de pai e mãe. E no outro dia ela já teve resultado. Eu recebi feedback agora há pouco. Doeu, ela chorou durante o processo. Normal. Hum. A gente está falando de energia, a gente está falando de algo mais visceral. Hum. Essa é a palavra, é algo mais Certo. visceral. Amor, como é que nós estamos aqui na a gente fez alguma lista para não esquecer das perguntas mais importantes, foi até longe, né. Eu não Eu imaginei queria que a gente ia tão profundo hoje. Vocês estão igual a mim, né? Eu, quando vou fazer uma live, eu preparo um roteiro. E aí, na hora que eu abro a câmera, eu pego o roteiro, amasso assim, jogo no print Aham. sheet. Vamos. Eu várias vezes olhei e falei: "Meu Deus do céu, não posso esquecer", mas a gente aprofundou tanto em coisas assim, aqui as perguntas que a gente Ah, separou foi superficiais e a gente faz direto, né, essa questão de não usar o roteiro. mas A eu acho gente que dá é uma olhada para ele e tal, mas fala: "Ai, não vou usar, vou usar o que eu tô sentindo". Tem hora que é o que a gente tá sentindo mesmo, né, É o que o isso. papo leva. Eu queria falar um pouquinho, perguntar um pouquinho sobre a intuição, Uhum. uau, o papel da intuição nisso tudo. tipo, é Ah, energético? essa é a minha pergunta. A intuição é energética? É mediúnico. Hum. Fala um pouquinho. É mediunidade. A intuição é mediunidade. É como se tivesse alguém do teu lado falando assim, não faz aí, não vai aí que vai dar uma cagada.